Boa noite, pessoal do segundo ano. Boa noite a todos e todas aí, né? Nós estamos aí fazendo uma revisãozinha que deveria ser feita na aula de hoje, como eu havia combinado, numa live, mas, infelizmente, né, eu fiquei sem internet aí o dia inteiro, né? Consegui restabelecer agora à noite e eu estou gravando aqui para vocês a resolução de uma revisão que eu estou fazendo sobre Guerra Fria, um dos últimos temas que nós trabalhamos nas aulas, né? O conteúdo já encerrado desde a semana passada, tá? Então, basicamente, nós vamos resolver algumas questões de Guerra Fria, 10 questõezinhas aqui, né? Na aula, lógico, nós levaríamos um tempo maior para poder comentar e vocês falarem um pouquinho, né? Aqui um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto, né? Em função de ser uma aula gravada, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão de Guerra Fria aí, nós temos uma questão da Estadual do Rio de Janeiro, tá? Vou ler a questão e analisar junto com vocês aí. Se apenas 5 ou 10 anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou um grito, se a pessoa assim informada tivesse seus 60, 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba nos anos 60, dificilmente esquecemos as críticas, né, políticas quando confessamos ouvir os Beatles ou Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando. As considerações do autor sobre a sociedade cubana indicam que na década de 60 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, né? Respectivamente, pelos seguintes aspectos da relação internacional. Anos 60, dias de hoje, né? Então, nos anos 60, nós tínhamos a bipolaridade da Guerra Fria, né, comunismo e capitalismo, né, e claro que, né, hoje nós temos um mundo multipolarizado. Então, nós iremos na alternativa C, mostrando os anos 60, a época da crise dos mísseis em Cuba, pós-revolução cubana, né, como o mundo da bipolarização entre o capitalismo e o socialismo, e hoje o mundo multipolarizado, que é a nova ordem mundial, de vários polos de desenvolvimento no mundo, claro, né, desenvolvendo essa ideia, né, de um mundo multipolar aí, ok? Bom, vamos na questão 2, vamos lá. Considere a imagem e o texto a seguir. A imagem mostra, né, a queda do Muro de Berlim, como está aqui no rodapé da imagem. Galera, sempre que nós fazemos uma questão sobre imagem e texto, ler o rodapé da imagem, ok? Então, vamos lá. A imagem refere-se à queda do Muro de Berlim, em 89. A cidade de Berlim possui aproximadamente 890 quilômetros quadrados, dos quais 403 correspondiam a Berlim Oriental, socialista, dividida em duas partes desde 1948, e foi em 61 solidamente separada por uma fronteira física até então inexistente, constituída a fronteira fechada por um muro de concreto de 43,7 quilômetros no meio da cidade, né? 156,4 quilômetros era o tamanho real do muro em torno de Berlim Ocidental, com altura que variava de 3,40 metros a 4,20 metros. O muro simbólica, né, e concretamente separava sistemas, países e mundos sociais, como afirma o historiador. Bom, de acordo com a imagem e com o contexto, é correto se afirmar que os alemães comemoraram o fim da divisão da República Democrática da Alemanha e da República Federal da Alemanha, assim como a queda do Muro de Berlim e possível reunificação que ocorreu nos anos 90. Bom, B. Alemães comemoram a data da construção. Não, comemoram. Ninguém comemora a separação do Muro de Berlim, né, gente? A gente comemora o fim dele, né? A A é mais coerente. Vamos na C. Os alemães comemoram o fim da divisão da República Democrática Alemã e da República Federal da Alemanha, assim como a queda do Muro de Berlim, possível com a reunificação que ocorreu em 1990. Parece igual à alternativa A, só que tomem cuidado. Ele está falando em República Democrática da Alemanha e República Federal da Alemanha. A República Democrática Alemã, a RDA, era oriental. E a República Federalista da Alemanha, Federal da Alemanha, era ocidental, ok? Então, cuidado com isso. D. Os alemães comemoram o fim da Guerra Fria. Não, comemoram a queda do Muro de Berlim. Fim da Guerra Fria com a queda da União Soviética em 1991, né? Os alemães comemoram pesadas indenizações da República? Não, de jeito nenhum. Então, nós vamos na alternativa A, mais coerente, em que ela fala, né, do fim
né, do Muro de Berlim, a possível reunificação, e a República da Alemanha Oriental, a RDA, e a República da Alemanha Ocidental, a RFA, tá? Alternativa A, ok? Então, análise do texto e um detalhe, deveria saber o nome de cada república alemã. Hoje, no vestibular, não se pede mais isso, tá? Você tem que identificar o nome de cada Alemanha, né? Hoje a gente fala em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental e só, ok? Questão 3, vamos lá? A eclosão da guerra entre blocos era improvável, mas a paz era impossível, sintetizava o cientista político francês Raymond Aron. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses em disputa. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável, porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição que, se acontecesse um conflito generalizado, seria, com certeza, o último. Seria a guerra nuclear, né? Então, a questão coloca, vamos lá, de acordo com o texto da Guerra Fria, né, para a gente analisar as afirmativas 1 e 2. Vamos lá? 1. Foi oferecimento de países da Europa Ocidental de matérias-primas, produtos de capital de forma de créditos e doações, um verdadeiro programa de ajuda econômica e militar dos Estados Unidos aos países destruídos pela guerra. Galera, isso aí é o Plano Marshall, que é a reconstrução da Europa Ocidental, né, até para evitar o avanço comunista naquela região. 2. A resposta do bloco socialista veio a partir da formação de uma aliança entre a União Soviética e países da Europa Oriental. Galera, a união deles, militarmente falando, é o Pacto de Varsóvia. Então, o Plano Marshall reconstruiria a Europa Ocidental e a união dos países da Europa Oriental seria o Pacto de Varsóvia. Alternativa B de bola. Ok? Tranquilo, sossegado. Vamos lá. Questão 4, UERJ. Na década de 60, muitas expressões artísticas representavam uma postura crítica frente a problemas da época, em especial conflitos da Guerra Fria. Um exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 69, em cujo cartaz se lê 3 dias de paz e música. Nesse contexto da década de 60, destaca-se a denúncia sobre qual era a grande denúncia feita pelos pacifistas norte-americanos, né? Galera, claro que a alternativa B, a intervenção militar americana na Guerra do Vietnã. O movimento pacifista se colocou contra a participação americana na Guerra do Vietnã. A famosa ideia de paz e amor, faça amor, não faça guerra, né? Sexo, drogas e rock and roll e Woodstock, né? Eram marcas daquela juventude de 67, 68, 69, que surgiram, né, com o movimento hippie, nascido ali na Califórnia, e que contestavam a participação na Guerra do Vietnã e principalmente a ida de milhares de americanos para essa guerra, ok? Então, alternativa B de bola. Questão 5, vamos lá? O romance em 1984 foi concebido como uma amostra das perversões que regimes políticos já realizaram parcialmente ou poderiam realizar. George Orwell. O romance em 1984, George Orwell, publicado em 1948, apresenta um mundo de impérios em conflito e uma sociedade em que todos são observados pelo poder central, Big Brother. No contexto internacional da época dessa publicação, o escritor britânico direcionou uma crítica ao seguinte sistema. Galera, o britânico, na época, George Orwell, um grande crítico, né, da sociedade capitalista na época, ele coloca, em 1984, uma crítica ao capitalismo, né, que era exercido pelos americanos a partir do momento da Guerra Fria, ok? Então, alternativa B de bola. Vamos lá. Questão 6. Vamos lá. Reatores nucleares por ano, início da construção, né? Dos anos 55 até 2004, o auge nos anos 60, final dos anos 60, 70 até o início dos anos 80, é o auge da construção de usinas nucleares ou reatores nucleares no mundo, né? Bom, o uso de energia nuclear ainda é considerado uma opção polêmica. Pela análise do gráfico, pode-se identificar o período em que os investimentos nessa forma de gerar energia alcançaram seu auge. As duas conjunturas que explicam o alto investimento nesse período são, então, por que dos anos 60 aqui até os anos 80 aqui, nós tivemos um grande uso do quê? Da energia nuclear. Galera, 2 motivos básicos.
As crises do petróleo, em 73 e 79, a primeira crise do petróleo em 73, a segunda em 79, lembrando que a primeira chegou a afetar até o Brasil, né, no milagre econômico, derrubando o milagre econômico brasileiro do regime militar, e depois no governo Geisel, o Brasil comprando usinas nucleares para o Brasil, e o segundo, a corrida armamentista, que era a Guerra Fria, que era o auge da Guerra Fria naquele momento ali. Então, os dois pontos chaves para o investimento em energia nuclear no mundo foram crise do petróleo, corrida armamentista, ok? Alternativa C. Vamos lá? Questão 7, UERJ, projeção polar norte, né? E aí nós temos o limite da calota polar mostrada nessa projeção polar norte, que é uma questão que você vai usar um pouquinho da geografia também para responder esse tipo de questão. Bom, nessa questão, ele coloca nova Guerra Fria sobre o Ártico, né? Então, vamos lá. Mesmo divergindo sobre a causa do fenômeno, a comunidade científica é unânime. O Ártico está derretendo. Segundo o estudo da Arctic Climatic Impact Assessment, publicado em 2004, quase 5 milhões de quilômetros quadrados de geleira desapareceram ao longo de 30 anos. No mapa e na reportagem, apresentam informações que emergem a possível alteração na economia e na política da região ártica, fruto da combinação de eventos como a mundialização do capitalismo e o aquecimento global, né? Dois significativos, interesses estratégicos que podem produzir uma redefinição da geopolítica do Ártico, né? São, galera, o que aconteceu no Ártico que acabou gerando, né, esse processo todo de destruição, processo todo de descongelamento da calota polar ali? Claro que instalação de bases militares na região do Ártico, tanto americanas quanto soviéticas, mas principalmente americanas ali, e o monitoramento do tráfego aéreo sobre a região no período da Guerra Fria, até porque essa região ártica, lá em cima, é a divisa exatamente entre o território da antiga União Soviética e o Alasca norte-americano, né? Então, nós temos aí bases militares na região e o monitoramento do tráfego aéreo naquela região, pontualmente falando, ok? Característica da Guerra Fria novamente. 8. O Enem, uma questão da prova cancelada de 2009 em função de uma falta de energia que ocorreu em alguns lugares do Brasil na época, né? Bom, a figura apresenta diferentes limites para a Europa, o que significa que existem divergências com relação ao que se considera como território europeu. Bom, vamos lá. Tem a visão clássica do Atlântico aos Montes Urais, visão ampla do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, visão geopolítica, período da Guerra Fria, e visão geopolítica recente, ou seja, divisão do mundo atualmente pós-Guerra Fria, ok? Bom, de acordo com a figura, né? Vamos lá. A visão política recente é mais restritiva, com o número diminuído de países integrando a União Europeia. B. Delimitação da Europa na visão clássica, separando da Ásia, tem como referência critérios naturais, ou seja, os montes Urais. C. A visão geopolítica dos tempos de Guerra Fria sobre o limite territorial da Europa supõe um limite entre civilizações desenvolvidas e subdesenvolvidas. D. A visão geopolítica recente incorpora elementos da religião dos países indicados. Galera, é uma questão envolvendo, de novo, Guerra Fria. É uma questão que fala sobre países que se desenvolveram na Europa, que seria a parte capitalista da Europa, né? O oeste europeu, e a parte leste europeia, segundo a visão da Guerra Fria, menos desenvolvida, subdesenvolvida por ter a prática do socialismo, ok? Então, nós ficamos aí com a alternativa C, analisando de novo a questão da Guerra Fria. Sempre foquem, né, quando a questão fala em Guerra Fria, no momento da Guerra Fria, na visão do capitalismo no oeste europeu, né, e o lado ocidental da Europa, e no lado oriental da Europa, ou no leste europeu, né, atrás da cortina de ferro, a lógica do quê? Os países que eram considerados subdesenvolvidos segundo a visão, né, capitalista, ok? Então, alternativa aí, C, ok? Vamos lá na questão 9. Os monumentos da cidade vão permanecer como leões nas areias do deserto, desafiando o destino. E quando os muros forem derrubados com estrondo, a queda vai ecoar para o testemunho de toda a Europa. 1989, Gottfried Benn
89, a queda do Muro de Berlim, certo? Bom, galera, próximo às ruínas do Muro de Berlim está preservada uma placa com o seguinte aviso em inglês, russo, francês e alemão. Você está deixando o setor americano. Você está deixando o setor americano. Em 2009, comemoram-se na Alemanha 20 anos da derrubada do Muro de Berlim. Sua construção em 61 estava relacionada a o quê? Cara, fácil. De novo, Guerra Fria, a bipolarização nas relações internacionais, ou seja, a ideia de dois mundos, o mundo capitalista, o mundo socialista, a Europa dividida em duas, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, pensando no aspecto ideológico, e a partir de 61, pensando no aspecto que físico, que seria o Muro de Berlim. Em 89, o muro cai, certo? Caracterizando que o fim, ou o início do fim da Guerra Fria, na verdade, né? Bom, vamos lá na 10. Em relação ao jogo geopolítico internacional, no atual século, o presidente norte-americano George W. Bush vem encontrando dificuldades em manter o equilíbrio entre interesses dos Estados Unidos com as potências emergentes da Ásia, como acontecia no período da Guerra Fria. Na charge vê o desequilíbrio, atual devido a, né? E aí na charge mostra a China, né, numa emergência muito grande, se tornando uma grande potência, né, a partir da abertura chinesa pós-revolução maoísta, né? Então nós vamos ter que lembrar que Mao Tse-tung dominou a China de 49 na revolução maoísta até 76. Com a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping chegou ao poder, abriu a China, e a China cresceu violentamente, né, a partir da abertura política, se tornando a grande potência concorrente dos Estados Unidos ali, e com um modelo político e social ainda comunista, né? Bom, vamos lá. Vamos ler as alternativas aí. Crescimento geopolítico da China continental na Ásia, impondo a recomposição de territórios de Taiwan, país formado por ruptura ideológica, não, Taiwan continua separado, alternativa A não vale. B, crescimento militar de Taiwan na Ásia, né, que afasta o país chinês nacionalista da China socialista, não. Redução da influência norte-americana na Ásia devido ao crescimento econômico, financeiro e militar chinês continental, o que culminará na retomada de Hong Kong, pé esquerdo de George W. Bush na charge nas próximas décadas. Também não, Hong Kong era o domínio inglês, durante o neocolonialismo, e foi devolvido à China alguns anos atrás aí. Bom, vamos lá. Perda da hegemonia norte-americana na Ásia no atual século, frente ao fortalecimento do NICS, New Industrialized Countries, que afasta Taiwan da China continental, o país que é o maior aliado norte-americano no continente. E possível interferência militar norte-americana na China continental, que vem ameaçando invadir Taiwan, caso esse país insular continue a se afastar dos objetivos de integração propostos pela Ásia Pacific Economic Cooperation, bloco econômico do qual participam os Estados Unidos. Galera, o grande problema é Taiwan, o grande problema é a disputa de Taiwan, que é capitalista e aliada dos norte-americanos, com a China, que pretendia, né, incorporar Taiwan a um bloco, né, de desenvolvimento chinês naquele período ali. Você tem que lembrar que durante a Revolução Chinesa, né, Taiwan se separou da China, né? A China passou por a Revolução Socialista e Taiwan continuou capitalista. A China, a República Popular da China, Taiwan, República Nacionalista Chinesa, né? E claro que os americanos, né, interferiram militarmente na região, porque para proteger Taiwan, né? E claro que manter Taiwan como um aliado longe do interesse chinês. Então, a alternativa aí, interessante, bastante interessante, bastante cabível essa alternativa para a gente resolver aí. Galera, fizemos 10 exercícios aí de vestibular sobre Guerra Fria, lembrando as características da Guerra Fria, lembrando a lógica do período, né, para vocês poderem pensar e repensar sobre ela. E no ano que vem nós teremos uma revisão bastante profunda sobre Guerra Fria, lembrando todos os aspectos dela, revisão conteudista, interpretativa, conteudista, e depois, no segundo momento, uma revisão preparatória para vestibular no finalzinho do ano, ok? Então, nós vamos ver a Guerra Fria pelo menos ainda 2 vezes, no mínimo,
E se tudo voltar à normalidade como esperamos, 3 vezes o ano que vem. Revisão conteudista e de interpretação, depois revisão de vestibular 1, revisão de vestibular 2. São 2 revisões no final do ano, uma em novembro, uma em dezembro, ok? Então, galera, fechamos a revisãozinha aqui. Agradeço a atenção de vocês. Peço 1000 desculpas novamente pelo imprevisto de hoje, tá? Não estava nas minhas mãos, infelizmente. E nos despedimos essa semana ainda e desejando a vocês aí um bom final de ano, um bom terceiro ano que vem, e com certeza, com o nosso apoio, nosso trabalho conjunto aí, aprovação nos vestibulares no ano que vem. Tá bom, galera? Tchau, tchau. Um abração para todo mundo. Beijo no coração. Um abraço, galera. Tchau, tchau.